Fala pessoal, tudo bem? Chegando com mais um Boletim Celeste aqui no canal do Valuzeiro, nesta quinta-feira, dia 1º de setembro de 2022. Vamos falar a respeito do encerramento da rodada de número 27, que foi encerrada no dia de ontem. Como ficou a situação do Cruzeiro? Falaremos também a respeito dos jogos deste mês. O Cruzeiro com uma tabela que vai permitir trabalhos, o Cruzeiro ficando em um determinado período até com quase 10 dias de um jogo para o outro, sendo que são cinco jogos neste mês de setembro e o Cruzeiro fazendo 3 jogos dentro de casa. Lembrando que já neste mês o Cruzeiro pode garantir matematicamente o seu retorno à elite do futebol em 2023. Vou pedindo a você que vai chegando por aqui que após assistir o vídeo de hoje, caso tenha gostado do conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu curtir, também compartilhe o nosso conteúdo com outros para que o nosso canal consiga se tornar mais relevante e, é claro, façam a sua inscrição aqui no canal do Valuzeiro. Estamos tentando chegar a 15.600 inscritos. Bom, pessoal, então ontem foi encerrada a 27ª rodada da Série B 2022, com o jogo entre Ponte Preta e Bahia. A equipe ponte-pretana acabou vencendo o Bahia por 2-0. O Bahia que tinha a chance de diminuir a diferença para o Cruzeiro. Em caso de vitória, essa diferença poderia ser reduzida, mas o que aconteceu é que o Cruzeiro termina a 27ª rodada com 1 ponto a mais sobre o segundo colocado, já que o Bahia foi derrotado. O Cruzeiro, então, que com o empate diante do Sampaio Corrêa foi a 58 pontos e o Bahia derrotado ficou nos 47 pontos, ou seja, a diferença aumentou de 10 para 11 pontos. E no G4, apenas o Vasco acabou vencendo na rodada. O jogo também realizado ontem em São Januário venceu com dificuldades a equipe do Guarani por 2-1. Com isso, o Vasco chegou aos 45 pontos e empurrou o Grêmio para a 4ª colocação com 44. Eu tenho dito o seguinte, as equipes que estão perseguindo o G4, o Londrina com 41, que é o 5º, o Sport, que é o 6º, que tem 40 pontos, e o Tombense, que é o 7º, tem 39 pontos. Essas equipes, elas vão se tornar, de certa forma, neste momento da competição, entre aspas, equipes kamikazes, porque, sejamos bem claros, com 41, 40 e 39 pontos, faltando 11 rodadas, é muito pouco provável que essas equipes sejam rebaixadas. Então, todos os jogos a partir de agora para essas equipes, creio que eles não têm o que defender, na verdade. Eles têm o que lutar. E, no caso, a luta ainda para um acesso. Então, são equipes muito perigosas que os seus adversários realmente terão dificuldades, porque, diferente das equipes que estão no G4, no caso, o Vasco, o Grêmio, que estão mais ameaçados neste momento, o Vasco que venceu voltou a abrir 5 pontos para o Londrina, mas o Grêmio está a 3 pontos. Então, de certa forma, essas equipes até acabaram eliminando uma gordura que havia para as equipes que estão fora do G4. Então, são equipes, repito, Londrina, Sport e Tombense. Aliás, né, é bom que se diga que o Cruzeiro, apesar de ter aumentado essa diferença para o segundo colocado em 1 ponto, perdeu 2 pontos com relação ao 5º. Agora tem 17 pontos de vantagem, ainda uma diferença muito, mas muito tranquila. E eu sempre digo o seguinte, o campeonato que o Cruzeiro faz, esta campanha não pode ser normalizada, porque o normal, na verdade, da Série B é quando a gente pega, por exemplo, do Bahia para baixo. O Cruzeiro poderia ter tranquilamente 48, 45, 46 pontos, ou até 44, que estaria dentro do normal da Série B. Basta que a gente pegue a tabela e olhe a tabela com calma. Mas o Cruzeiro, por mérito dos jogadores e mérito da comissão técnica e todo o departamento de futebol,
faz um campeonato diferenciado dentro de uma competição que tem um nível técnico muito equilibrado e muito parecido. Repito, um mérito total. A campanha do Cruzeiro é extraordinária e então a equipe colhe os frutos neste momento, inclusive podendo, no mês que se inicia hoje, garantir matematicamente o seu retorno à Série A 2023. O Cruzeiro que retorna hoje aos trabalhos na Toca da Raposa 2, já que realizou o jogo na última terça-feira. Ontem a equipe realizou o trabalho logo cedo em São Luís, no Maranhão, e retornou para Belo Horizonte e retorna então às atividades na Toca da Raposa 2 no dia de hoje. O técnico Paulo Pessolano não tem problemas de cartão amarelo, não perdeu nenhum jogador e também creio que não perdeu nenhum jogador por conta de lesão, mas vejamos o que a reavaliação médica no dia de hoje vai falar a respeito disso. Inicia-se então a preparação para o Criciúma no Mineirão, dia 4 de setembro, domingo agora, 16 horas. O Cruzeiro que, inclusive, para essa partida, a vinda ainda para o sócio 5 estrelas já ultrapassou a casa dos 20 mil ingressos vendidos, uma presença maciça do torcedor celeste mais uma vez. Para a gente encerrar, falaremos então dos 5 jogos aqui do mês de setembro, né? Curioso, o Cruzeiro com um mês com relativamente poucos jogos. Lembrando que, por exemplo, no mês de junho, o Cruzeiro chegou a ter 8 jogos num mês, um período que ficou bastante estrangulado. O Cruzeiro convivia com um elenco que já se mostrava curto, a janela estava fechada, suspensões por cartão amarelo e ainda lesões. Então o Cruzeiro, contudo, neste mês, para carimbar definitivamente o seu retorno à elite do futebol. E desses 5 jogos que o Cruzeiro fará no mês de setembro, 3 jogos acontecendo dentro do Mineirão. Então o Cruzeiro inicia o mês no domingo jogando contra o Criciúma, depois o Cruzeiro joga novamente no Mineirão na quinta-feira contra o Operário no dia 8. Aí o Cruzeiro tem um longo intervalo. O Cruzeiro joga 8 de setembro, depois só volta a jogar fora de casa na 30ª rodada no dia 17 de setembro contra o CRB, joga o dia 21 novamente em casa contra o Vasco da Gama, 31ª rodada, e na 32ª rodada, no dia 28 de setembro, vai a Campinas enfrentar a Ponte Preta. O Cruzeiro então encerra, ou seja, nós teremos, o Cruzeiro joga contra Criciúma e Operário em casa, jogos bem próximos. Depois ganha muito tempo, ganha quase 10 dias até o próximo jogo, joga contra o Vasco relativamente também com data próxima ao jogo contra o CRB, e do Vasco para o jogo contra a Ponte Preta o Cruzeiro ganha tempo. Então este mês de setembro, 5 jogos, um mês que o Cruzeiro fará 3 jogos dentro de casa, e a equipe celeste, contudo, por conta da campanha que fez até aqui, por conta do seu rendimento, para sacramentar o seu acesso matematicamente neste mês de setembro. É isso então, pessoal. Eu volto amanhã aqui no canal do Valuzeiro com mais Boletim Celeste. Vem comigo, tô contigo. Um abraço, até a próxima.